Boa tarde, mais uma quarta-feira chegou e é mais uma vez uma alegria poder estar junto com você para mais esse tempo que passaremos juntos, meditando, refletindo na palavra de Deus, né? Essa palavra, como eu sempre digo, que enche o nosso coração de alegria, de esperança, nos prepara, nos ajuda inclusive a ter uma vida muito melhor aqui na terra. A palavra de Deus começa aqui na terra, mas é claro que o grande acontecimento assim será quando chegarmos nos céus, das mansões celestiais. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos e mais uma vez eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 é o nosso texto de hoje. Nós já vamos ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 4. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Olha só. Você sabe que eu estou na minha caminhada pelas páginas das Escrituras Sagradas. Eu estou no livro de Ezequiel atualmente, mas há alguns meses atrás eu estive meditando, refletindo no livro de Eclesiastes, o livro do pregador, o livro escrito por Salomão, e de lá quantas mensagens eu tirei. E uma das mensagens foi essa. Nosso tema de hoje: há tempo para sorrir e tempo para chorar. Eu posso imaginar, você pode imaginar, a alegria na espera de uma criança. Eu lembro quando a minha esposa disse que estava grávida, que alegria na espera, no nascimento de uma criança. Isso é uma grande alegria. Porém, anos depois, claro, a gente sempre quer que seja muitos anos. Nós, nossos pais, queremos que seja muitos anos depois, inclusive depois da nossa partida, essa mesma criança haverá o luto, porque ela partirá desse mundo. Então, de fato, aqui na Terra, há um tempo determinado para tudo. E o capítulo 3 de Eclesiastes fala exatamente isso. Hoje eu quero destacar a ideia de sorrir e chorar, mas o capítulo inteiro fala da ideia de que tudo tem o seu tempo determinado nessa terra. E de fato, nós que estamos desse lado da cruz, que já passamos, que acreditamos em Jesus e acreditamos numa vida eterna, sabemos que há um tempo em que todas essas coisas, todo esse mundo conhecido deixará de existir. No grande dia, no juízo final, quando haverá prestação de contas e os assim obedientes ao Senhor Jesus, ao evangelho dele, passarão a eternidade no que a Bíblia chama de céu. E os rebeldes, os que não obedeceram, passarão a eternidade naquilo que a Bíblia chama de inferno, assim por toda a eternidade. Mas enquanto isso, vamos falar um pouquinho sobre o tempo aqui na Terra. De fato, tempo de chorar e tempo de rir. Que verdade encontramos nesse texto? Normalmente, às vezes, quando estamos passando por um momento de muita alegria, achamos que vai durar para sempre, que vai ser pela vida inteira. Mas não vai. A tendência é, em algum momento, aquele motivo de alegria, de celebração, vai passar. Mas o mesmo podemos dizer nos tempos de tristeza. Parece que quando estamos ali, debaixo daquela tristeza, sofrendo aquela situação, parece que nós passaremos a vida inteira naquela tristeza. Normalmente não durará para sempre. Por isso que a mensagem de hoje está querendo chamar a atenção exatamente porque, sabendo que há esses dois tempos na nossa vida, tempo de chorar e tempo de prantear, tempo de se alegrar e tempo de ficar triste, a verdade é uma situação que vai ocorrer vários momentos na nossa vida. Passaremos por muitos momentos de alegria, mas também por muitos momentos de tristeza. Não devemos nos embriagar, eu costumo dizer, nos momentos de alegria e festejo, quando algo bom está acontecendo. Sim, podemos, claro, comemorar, podemos nos alegrar, podemos assim celebrar, mas de qualquer maneira temos que fazer isso até certo ponto de uma forma contida, sabendo que provavelmente aquele momento de alegria extrema, talvez algum momento ele passe. É como José no Egito. Eu gosto muito de me inspirar em José lá no Egito. Em Gênesis capítulo 41, versículo 33 a 36. O Egito passou por 7 anos de grande fartura. O que o José, inspirado assim, inspirado por Deus, orientado por Deus, fez?
ele recolheu a quinta parte daqueles tempos de fartura para os 7 anos de escassez, de muita fome que haveria no Egito. Quando a fome veio, o Egito estava preparado, porque tinha assim já planejado. Às vezes, nos tempos de alegria, desperdiçamos aquilo que nós temos. Às vezes gastamos demais, quando pensamos assim em termos materiais, né? Às vezes desperdiçamos, achando que sempre vamos ter. Às vezes desprezamos as pessoas. Estamos tão bem que achamos que podemos pisar nas outras pessoas e esquecemos que pode ser que lá na frente nós vamos precisar daquelas pessoas. E daí a necessidade de pensar, eu estou vivendo esse momento, mas eu tenho que viver de maneira contida. Eu não vou desperdiçar, eu não vou desprezar, porque aqueles motivos, aqueles momentos de alegria, quando são grande alegria, né? Salmo 126, versículo 1 em diante, né? Quando o salmista diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Pois é, há momentos realmente de grande alegria. E devemos festejar, mas festejar de forma contida e até certo ponto, pensar bem antes de tomar algumas decisões importantes, especialmente decisões de médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, não devemos ficar desesperados, desesperançados, quando passamos por momentos de tristeza e dor. Você sabe que todos nós já passamos, eu creio que você que está me assistindo já passou por um momento de dor, talvez esteja passando, ou se não passou e não está passando, é bem provável que um dia passará. Eu lembro de Davi, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 a 4. Você lembra que o Davi, quando a cidade onde ele morava, Ziglac, ela foi assim invadida pelos amalequitas, as suas esposas e filhos e dos seus homens foram assim levados cativos. Aquele texto diz que Davi e os seus homens ergueram a voz e choraram até não ter força mais para chorar. Sabe aquele choro em que a gente diz, olha, eu chorei tanto que nem eu achava que não tinha mais lágrimas, mais água, mais lágrimas nos meus olhos de tanto que eu chorei. Pois é, nos tempos de tristeza podemos chorar, lamentar, sentir, porque faz parte, nós somos humanos, nós não somos máquinas, mas sem cair num desespero, sem tomar decisões precipitadas, porque parece que a dor não tem fim, porque às vezes decisões precipitadas, tomadas num tempo de dor, lá na frente nós vamos pensar, puxa, eu devia não ter tomado essa decisão. Talvez seja o momento de recolher, de orar, de refletir, de ouvir conselhos de pessoas que nos amam e querem o nosso bem. Sabe por quê? Aquele motivo de dor e pranto vai ter um fim. Tenhamos a certeza disso. A maioria das dores que nós passamos neste mundo, elas têm começo e fim neste mundo mesmo. Neste mundo mesmo. Dessa maneira, não vamos tomar decisões importantes enquanto estamos naquele momento de luto. Decisões, às vezes, impensadas, das quais podemos, inclusive, nos arrepender. O luto vai acabar. A tristeza irá embora. O pranto deixará de existir. E quanto mais agirmos de maneira sóbria, equilibrada, mais depressa os momentos de dor passarão. Aliás, o Filho de Deus, às vezes, as pessoas falam assim, devemos viver pelo racional, devemos ser racionais. Não devemos viver racionais. Devemos viver por fé. Por fé. Por fé no quê? Na palavra de Deus. Às vezes, a gente olha de um lado, olha de um outro, olha a situação, parece que não tem solução. E a nossa tendência, às vezes, é ficarmos desesperados. Não é para racionalizar, falar, não, isso vai passar. Não. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é uma lente que abre os nossos olhos. No momento de dor, devemos correr para Deus, devemos correr para o povo de Deus, inclusive o povo dele, a igreja do Senhor, especialmente devemos correr para a palavra de Deus, buscando nela orientações sobre aquele momento que estamos passando. Tenha certeza, a palavra de Deus sempre tem orientações, sejam orientações bem práticas ou às vezes princípios que nós podemos utilizar para aquele momento de dificuldade. Aí você vai me dizer, mas há males que durarão por toda a vida. Isso é verdade. Isso é verdade. A maioria dos nossos problemas, dos sofrimentos aqui na Terra, eles começarão aqui mesmo e terminarão aqui mesmo.
Mas há males, de fato, que podem durar a vida inteira. Às vezes uma doença incurável. Às vezes um relacionamento complicado. Às vezes, são tantas situações que pode realmente durar por toda a nossa vida. Pode ser, o Paulo tinha um espinho na carne, que ele pediu inclusive para Deus tirar dele, o Deus não tirou, lá em 2 Coríntios capítulo 12, e aquele espinho na carne provavelmente o perseguiu até o final da vida. Então, mas nós, eu e você, que um dia cremos em Jesus, confessamos como Senhor de nossas vidas, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e estamos trilhando a vida cristã, nós temos Jesus como a âncora das nossas almas. Hebreus capítulo 6, versículo 19. E por isso, aquele fortúnio vai passar. E para quem tem fé no Todo-Poderoso, quem sabe que a sua fé no Todo-Poderoso, no Deus que nós conhecemos, que amamos, ele é poderoso, ele é eterno, ele nunca perde o tempo, nunca as coisas são muito tardes para ele, porque ele tem o tempo inteiro, porque ele é o Senhor do tempo. Para quem confia no Todo-Poderoso, mesmo que às vezes tenhamos que passar dificuldades nesta vida, olha só o que a palavra de Deus, que é a nossa lâmpada, que são as nossas leis, diz: Elias enxugará os olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz que o sofrimento que nós passamos nessa vida, olha, não dá nem para comparar, é tão pequenininho comparado com aquilo que o discípulo de Jesus, aquele que vive obedecendo o Evangelho, vai viver lá na eternidade. Portanto, assim, está alegre em momentos com motivações para grande festejo? Aproveite, festeje, mas não demais. Não pise nos outros por isso. E prepare-se, porque esse motivo de alegria pode ser que daqui a pouco passe. Está vivendo momentos de grande tristeza. Qual é a orientação? Sinta, faz parte, é o tempo. Chore, mas não se desespere. Tenha sempre a esperança, especialmente você que confia em Deus. Para quem confia em Deus, a esperança sempre é mantida, porque a nossa fé está nas mãos do Todo-Poderoso Deus, e o que está acontecendo conosco, mesmo no sofrimento, se Ele permitiu, é porque Ele quer fazer conosco alguma coisa, Ele quer nos dar crescimento espiritual, e aquilo vai fazer bem para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pois é, no momento de dificuldade, faça como Jó, que passou por todo aquele momento, sofreu, sentiu, chorou com certeza, mas olha só o que ele diz lá no capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E olha que Jó não tinha a certeza que eu e você temos, que cremos em Jesus, de uma vida eterna, assim, ele ainda não tinha tanto conhecimento disso, uma vida eterna, assim, junto com Deus. Você quer ter essa mensagem por escrito? Entre lá, igrejadecristo.net. Há tempo para sorrir e tempo para chorar, é o tema de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, assim, o seu like, o seu compartilhar. Hoje nós estamos com um número cada vez maior de pessoas inscritas e eu continuo assim incentivando você a se inscrever, você que não se inscreveu, a compartilhar, porque o objetivo desses vídeos só tem um: encher a nossa vida e o nosso coração de esperança em Deus e na sua palavra. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe no final dessa quarta-feira.